A revisão da vida toda, que era vista com tanta esperança e alegria por milhares de aposentados e pensionistas, vem trazendo muita angústia, muito sofrimento a esses mesmos que antes viam na revisão da vida toda uma esperança de um futuro melhor. A revisão da vida toda, gente, nada mais é do que você computar no cálculo da sua aposentadoria ou da sua pensão, no cálculo do seu benefício previdenciário, aquelas contribuições previdenciárias antes de julho de 94, desde que elas melhorem o seu benefício, cresça o valor do benefício que você vai receber. Isso é a revisão da vida toda. Isso é o tema 1102 que está sendo discutido ainda no STF. Obrigado pela sua companhia, eu me chamo Giovanni Santos e neste vídeo eu quero te dar um panorama geral do que realmente está acontecendo e o que está por vir. Será que ainda em 2023 é possível a gente ter a decisão final e o início do pagamento? E como é que está isso tudo? Será que isso é culpa apenas desse governo? Ou o governo anterior também usou o mesmo modus operandi? Agiram da mesma maneira para prejudicar os aposentados? É isso que a gente tem que conversar. Vamos lá. A revisão da vida toda, ela teve o seu ápice, o seu ponto inicial de definição em março. Fevereiro, 25 de fevereiro a 8 de março, onde foi pautado o julgamento pelo então relator ministro Marco Aurélio de Mello, para julgarem, na verdade, a revisão da vida toda. Só que tivemos ali uma grande surpresa. Estávamos ali no meio do carnaval. E a gente sabe que o antigo presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele ficava sempre viajando e tal. Em uma das suas viagens numa praia, ele foi questionado por um aposentado sobre a revisão da vida toda. E ele literalmente disse àquele aposentado: olha, a gente não tem dinheiro para pagar isso. A gente vai quebrar. Não temos dinheiro para pagar isso. Passado o carnaval, no dia 8 de março, faltando ali poucos minutos para encerrar o julgamento virtual do tema 1102, ou seja, em 8 de março de 2022, teríamos o ponto final da revisão da vida toda. Na sexta-feira anterior ao dia 8 de março, o último voto foi juntado. Foi do ministro Alexandre de Moraes, favorável à tese da revisão da vida toda. Muitos canais aqui no YouTube, na sexta-feira, publicaram vitória, vencemos, e aí isso ganhou grande repercussão. Só que eu vim logo no dia seguinte e falei: calma, pessoal. No sábado de manhã eu falei: calma, infelizmente temos ainda votos a serem juntados e questões a serem resolvidas nesse julgamento virtual. Vamos ter cautela para não angustiar e fazer com que o aposentado e pensionista que está esperando isso sofra ainda mais do que já está sofrendo. E foi o que aconteceu. No dia 8 de março, faltando poucos minutos, 8 de março de 2022, faltando poucos minutos para encerrar o julgamento virtual, já estava 6-4. Ou seja, mesmo o voto que estava faltando, que era do ministro Nunes Marques, mesmo que ele votasse contra, ia ficar 6-5. Ou seja, o voto do ministro Nunes Marques não iria mudar o resultado. Ou seja, lá em março, 8 de março de 2022, você já tinha vencido a revisão da vida toda. Mas o Nunes Marques
a pedido do governo de Jair Messias Bolsonaro, quem o nomeou, quem o indicou para ministro do STF há poucos meses antes, fez o quê? Ele pediu destaque. O que aconteceu? Ele falou, olha, não, esse processo não pode ser julgado no virtual, não. Vamos para o plenário. O pedido foi aceito e o processo ficou parado do dia 8 de março até novembro de 2022. O que aconteceu, gente? O presidente Jair Messias Bolsonaro nomeou no início do ano de 2022, se eu não me engano, o ministro André Mendonça. Só que quando ele nomeou o ministro André Mendonça, o André Mendonça assumiu o lugar do Marco Aurélio de Mello. Só que Marco Aurélio de Mello era o relator do tema 1102, da revisão da vida toda. E ele já tinha votado. Ou seja, o ministro André Mendonça não votaria. Mas o que o ministro Nunes Marques, a pedido do governo de Jair Messias Bolsonaro, fez? Pediu destaque para levar o processo para o plenário, pensando o seguinte, olha, se o processo vai para o plenário e só quem pode votar no plenário é quem está fisicamente aqui como ministro do STF, logo podemos ter a possibilidade, desde que a maioria do STF aceite, o colegiado do STF aceite, a gente desconsiderar o voto do Marco Aurélio e, com isso, o ministro André Mendonça votar. Como o ministro André Mendonça vai votar e quem nomeou ele foi Jair Messias Bolsonaro, assim como nomeou Nunes Marques, o ministro André Mendonça vai votar contra a revisão da vida toda. E aí, os aposentados e pensionistas vão perder a revisão da vida toda. E aí, assim que tomou posse, o ministro André Mendonça se tornou o relator do tema 1102. Estávamos em período eleitoral e o ministro André Mendonça segurou o processo até após as eleições. Após as eleições, com a derrota de Jair Messias Bolsonaro, ali meados, na primeira quinzena, 15 a 18 de novembro, André Mendonça libera o processo para ser pautado no julgamento. Para ser pautado. Só que foi pautado o seguinte, antes de ir para o julgamento da tese do tema 1102, deveríamos resolver se André Mendonça votaria ou se André Mendonça não poderia votar e manteriam o voto favorável do ministro relator Marco Aurélio. O STF, por 8 votos favoráveis aos aposentados, disseram o seguinte, olha só, André Mendonça não pode votar no tema 1102, porque o relator Marco Aurélio de Mello votou e o voto dele será mantido e a gente vai pautar o julgamento para o dia 1º de dezembro. Foi uma derrota já para um governo derrotado, já para um governo silenciado ali após as eleições de 30 de outubro. Então não fizeram muita questão ou questionar ou criar um alarde sobre essa situação, aceitaram o fato do André Mendonça não votar e no dia 1º de dezembro de 2022 simplesmente se repetiu o resultado, 6-5. Isso aconteceu no dia 1º de dezembro de 2022. Estávamos ali num período conturbado de transição. Governo de transição, novo governo. Inclusive, no dia 1/8 tivemos aquele incidente. 8/1, né? 8/1, 8 de janeiro tivemos aquele incidente lá em Brasília e tudo mais. Normalmente, historicamente, acompanhando as decisões de Alexandre de Moraes, ele não demora para publicar as decisões. Por quê, gente? Porque o Alexandre de Moraes ele se tornou o relator do processo porque ele votou divergente. E o voto do ministro Alexandre de Moraes foi
ele assumiu o lugar como se fosse a relatoria do tema 1102, porque o André Mendonça acabou não votando. Tá? Então, ele assumiu ali a relatoria. Nos surpreendeu, mas diante de tantas instabilidades institucionais, o ministro Alexandre de Moraes só foi publicar o acórdão da decisão do dia 1º de dezembro. Olha, ficou dezembro todo, porque o voto foi em 1º de dezembro. Ele ficou dezembro todo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, se eu não me engano, final de março ou abril, 5 meses. Aproximadamente 5 meses para publicar. E já estamos em 2023, abril de 2023. E aí ele publicou o acórdão. Em fevereiro de 2023, o governo Lula, pelo INSS, solicitou a suspensão nacional de todos os processos. E o Alexandre de Moraes não decidiu sobre essa petição. O processo foi para publicação em abril e logo em seguida o INSS interpôs um recurso de embargos de declaração. Aí agora que as coisas começam a esquentar. Com a interposição desse recurso de embargos de declaração, conjuntamente eles também pediram a suspensão nacional dos processos. Falaram, olha, como a gente tem questões aqui de modulação nos meus embargos para vocês decidirem, peça a suspensão nacional dos processos. Tá? E aí, começaram diante dessa reta final, muitos protagonistas, né, e muitos aparecerem, tentarem se autopromoverem em cima da revisão da vida toda. E isso foi bem claro, muitas pessoas te vendendo serviços de tudo quanto é jeito e te dizendo, olha, eu sou o melhor, contrata o meu escritório, me contrata, eu sou o melhor. Foi uma corrida ao ouro, todo mundo diante da vitória que foi definida no dia 1º de dezembro de 2022, e diante desse julgamento dos embargos, muitos viram nessa situação de abril-maio uma grande oportunidade de captar mais clientes e aí fecharem a conta de 2023 com chave de ouro. E para isso tinham que aparecer. E aí apareciam de tudo. Pagamento automático, acordo, e canais aqui no YouTube, indo para o STF, e gravando na frente do STF dizendo que estava despachando, mas não estava só parado no estacionamento. Gente, assim, foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda, e quem tem acompanhado isso sabe de como foi difícil de junho até hoje essa situação. Até hoje não, até agosto. Ocorre que em agosto, Alexandre de Moraes decidiu pautar o julgamento dos embargos de declaração. Só que ele fez o seguinte, ele falou, olha, tem um pedido de suspensão nacional dos processos aqui. Se eu negar esse pedido, eu posso sofrer um agravo interno, porque neguei um pedido. Dei uma decisão interlocutória negando um pedido de suspensão nacional. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deferir o pedido de suspensão nacional e vou marcar o julgamento. Uma semana, do dia 11 ao dia 21. Basicamente quase uma semana aí, né, gente? Um pouquinho mais, porque tinham 2 finais de semana nesse período, tá? Do dia 11 ao dia 21 de agosto, salvo engano, vamos julgar virtualmente. Vamos julgar os embargos de declaração virtualmente. E aí você lembra lá do julgamento virtual de 25 de fevereiro a 3 de março, a 8 de março. Volta lá. O fantasma do julgamento virtual. Quando ele fez isso, ele votou. No voto dele, ele deixou bem claro, se eu não me engano, no item 4 do voto dele, eu já dissequei isso por dezenas de vezes com vocês, dizendo o seguinte, olha, quanto à prescrição e à decadência, cada juiz no referido processo vai decidir sobre a prescrição e a decadência.
A minha modulação serão... vou colocar a modulação em 3 tópicos aqui. O primeiro da ação rescisória, o segundo para aqueles que para benefícios já extintos, e o terceiro para aqueles que já receberam, o INSS já quitou os valores retroativos. Vou limitar para que, não, olha, tem uma diferença para receber de valores atrasados. Você vai ter um prazo ali, uma limitação temporal. Foram esses 3 tópicos que Alexandre de Moraes modulou em seu voto. O que é que aconteceu no mesmo dia, na noite daquele dia que ele publicou o voto dele? Tá? Alguns canais aqui no YouTube, praticamente todos os canais, interpretaram de forma errada o voto do Alexandre de Moraes, dizendo que ele estava mexendo na prescrição e na decadência, estava retirando direitos, foi um Deus nos acuda. Só que ocorre que no dia seguinte, logo pela manhã, eu li o voto do Alexandre de Moraes e falei, gente, vocês estão errados. O voto do Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso. Se vocês estão lendo apenas o resumo, a emendazinha que tem na tela do site do STF, ali houve um recorte, uma publicação, o digitador que se equivocou ali. Mas leia o voto. Não se prenda a essa publicação, a esse textinho nessa janela. Leiam o voto. No final daquele dia, muitos se retrataram, reconhecendo seus equívocos. Não, errei, não mais. Outros não entenderam e continuam sem entender o voto do Alexandre de Moraes até hoje. Passado esse burburinho danado, logo nessa semana, tivemos 2 petições questionando o voto do Alexandre de Moraes. Na verdade, um questionando e o outro pedindo para que o serviço de internet do STF corrigisse o voto lá a ementa. A emendazinha é o resumo do voto lá no site do STF. Passado essa situação, nós pedimos e nós fizemos isso, ligamos para o gabinete, mandamos e-mail falando, Rosa Weber, antecipe o seu voto antes da aposentadoria. Quem estava comigo aqui sabe do que eu estou falando. E dito e feito. A Rosa Weber, numa quinta ou sexta-feira, na quinta, né, quarta ou quinta-feira, ela foi lá e antecipou o seu voto. Falou, olha, por conta de eu me aposentar em breve, vou antecipar o meu voto. E foi o que ela fez. E aí ela começa o voto dela dizendo o seguinte, olha, concordo em todos os termos com o voto do Alexandre de Moraes, mas discordo estritamente aos termos da modulação dele. Ou seja, quando ela fala assim, estritamente, ela fala, olha, só discordo do Alexandre de Moraes nos 3 tópicos que ele colocou. E aí, novas interpretações e novas confusões e mais petições sendo enviadas para o STF, mais petições sendo protocolizadas no tema 1102, questionando a interpretação. E aí, tivemos petições de 2 institutos que estão atuando nesse processo, questionando palavras e termos e colocações tanto de Alexandre de Moraes como de Rosa Weber. Eu conversei com vocês e falei, olha, existe uma vaidade intelectual aqui. Esses 2 institutos estão falando o seguinte, Alexandre de Moraes, você está escrevendo errado, você está usando palavras erradas, não tem nada a ver do que você está falando não. Rosa Weber, olha só, ao invés de usar essa palavra, usa outra. Você está querendo ensinar Alexandre de Moraes e Rosa Weber a produzirem um voto. Eu falei com vocês, Alexandre de Moraes nem vai ler essas petições. Dito e feito. Nesse interregno dessas petições, tivemos o pedido de vistas de Cristiano Zanin. Cristiano Zanin pegou o processo em meados de agosto e ficou com o processo até o último dia 8 de novembro de 2023. Ficou mais de 90 dias corridos, quase 100 dias com o processo.
embaixo do braço. Só que enquanto ele estava com o processo, os institutos e outras pessoas peticionaram mais vezes no tema 1102. Peticionaram novamente, dizendo o seguinte: olha, agora não, eu não estou nem questionando as palavras que você utilizou, não. Na verdade, vocês não deveriam nem ter modulado. Calma aí. O julgamento já começou, já temos 2 votos. E aí agora você vem com petições dizendo que eles nem deveriam modular nada? Por que não esperar o julgamento se concluir para questionar qualquer coisa? Ou por que não questionaram, ou não fizeram contrarrazões, ou não informaram, ou não peticionaram, trazendo essas informações doutrinárias e jurisprudenciais antes de iniciar o julgamento? Para talvez convencer o relator e a Rosa Weber antes deles votarem. Até porque o voto da Rosa Weber não muda. O voto da Rosa Weber não muda. Mas não. O Instituto convidou o ministro Aires Brito. E foi um escarcéu danado. Foi uma queima de fogos, a imprensa toda noticiando. Ex-ministro do STF Aires Brito entra na revisão da vida toda. E aí pega algumas palavras lacradoras dele ali e fazem as suas manchetes bombarem. Canais aqui no YouTube puxando o saco de Aires Brito, dizendo que é o cara, bombaram. E eu continuei aqui dizendo: ministro, você realmente quer ajudar a revisão da vida toda terminar? Se realmente você quer ajudar, esqueça, não faça a petição. Porque Alexandre de Moraes não vai decidir nada enquanto não acabar o processo. Você é amigo do Lula. Você certamente já deve ter conversado com o Zanin, porque o Zanin tem a mesma trajetória que você. Advogado petista, você é advogado do Lula, advogado do PT, foi nomeado pelo Lula. E você também foi. Era advogado e você também é. É ministro aposentado e continua recebendo a pensão integral, 42 mil e tantos reais por mês, Aires Brito, igualzinho o ministro Zanin, que agora recebe também os 42 mil lá com as correções e com tudo mais, com as suas respectivas deduções. Eu falei: ministro Aires Brito, um telefonema seu, o Lula atende. E acabamos de uma vez por todas com esse sofrimento de milhares de aposentados e pensionistas com a revisão da vida toda. Não ouviu. Não cobrou o ministro Zanin. Pelo contrário, advogados de institutos colocaram o seguinte: olha, deixa a gente grande trabalhar. A gente sabe o que está fazendo. Peticionando esquizofrenicamente no meio de um julgamento e sabe o que está fazendo. E aí, nós continuamos cobrando o ministro Zanin e constrangendo ele. Porque quem nomeou ele foi o presidente Lula. Foi o que mais recebeu votos de aposentados e pensionistas. E deveria ter, no mínimo, respeito e honradez com todos esses idosos que votaram nele. Mas não. Zanin foi frio, calculista e desumano. Não ouviu o clamor de ninguém, mas ouviu um pedido do Lula. E eu cantei essa pedra para vocês e ninguém tinha dito. Eu falei: gente, o Zanin vai entregar. Eu falei isso numa segunda. Últimos dias. O Zanin vai devolver a revisão da vida toda, não porque ele te ama e não porque ele é diligente e respeita aposentado e idoso. Não, é porque o Lula já deu uma missão nova para ele: pedir vistas na revisão do FGTS. Dito e feito. Iniciado o julgamento, dia 8 de novembro de 2023, da ADI 5090, às 3 horas e 44 minutos da tarde, Zanin devolve o tema da revisão da vida toda. E no dia 9/11,
Zanin pede vistas da revisão do FGTS. E aí começamos alguns pontos, e aí para a gente já ir partindo para o nosso ponto final, para a nossa parte final desta nossa conversa. E aí? Será que Zanin vai pedir destaque? Pensa comigo, o que aconteceu? Marcaram para o dia 24/11 a 1º de dezembro. Olha 1º de dezembro aí. O julgamento virtual. Só que Zanin estava com pedido de vistas. O Zanin poderia já devolver o processo e logo em seguida juntar o seu voto. Mas ele não fez isso. Ele segurou o voto dele. Alexandre de Moraes imediatamente no dia 8/11 já pautou o julgamento para 24/11 a 1º de dezembro. E aí, assim, há a possibilidade, não estou cravando, mas há a possibilidade dele pedir destaque, pedir para que o processo vá para o plenário. Se ele fizer isso, você, aposentado e pensionista que está comigo aqui até agora, fala aí, você que está aqui comigo até agora esses minutos, Giovanni, estou aqui contigo. Se ele conseguir aprovar o destaque e o processo for para destaque, você não verá esse processo resolvido em 2024. Infelizmente. Mas, diante de toda a pressão, principalmente as ligações que nós fizemos, e isso foi sinalizado tanto para o Zanin quanto para o PT, de que eles estão se corroendo, se autoflagelando politicamente diante dos idosos e dos aposentados. E, diante de uma postura mais dura e mais firme de Alexandre de Moraes, isso pode não vir a acontecer. Até porque, e aí a gente entenda comigo isso, mesmo que o Zanin produza o melhor dos seus votos, o melhor voto contra a revisão da vida toda, não muda o mérito. O que vai ser discutido nesses embargos de declaração é se vão te pagar 5 ou se vão te pagar 4 anos ou se vão te pagar um pouco menos. Mas o seu direito já está garantido. O mérito já foi decidido e isso não muda. É isso que você tem que ter em mente. É isso que você precisa ter em mente. E o que você precisa ter em mente é o seguinte: da data que você deu entrada, vão se contar os anos para trás, até 5 anos. Do que você tem direito, do ajuizamento do seu processo para frente, não se conta prescrição nem decadência. Se você já está com o processo há 10 anos, esses 10 anos de existência do seu processo, você vai receber todos os retroativos. Entenderam? Então, o que nós temos hoje é uma dura realidade e uma angústia. E aí eu quero, de alguma maneira, te colocar seus pés no chão para que você entenda. Número 1, o mérito é garantido. Não vai perder a revisão da vida toda. Número 2, a modulação só vai contar da data do ajuizamento do seu processo para trás. E, sendo julgado entre o dia 24/11 a 1º de dezembro, vamos cair naquele mesmo problema. Será que Alexandre de Moraes vai publicar o acórdão nos 30 dias seguintes? Ou ele vai deixar passar o recesso e só retornaremos com a publicação desse acórdão lá para abril, maio? Nós vamos fazer o seguinte: vamos esperar esse julgamento. Tendo destaque, faremos um grande protesto contra isso. E aí, se nesse destaque estiver lá, olha, o Zanin falando, olha, diante das diversas interpretações que foram trazidas por meio de petições, diante da divergência dos votos de Alexandre de Moraes e Rosa Weber, vocês vão saber dar nome aos respectivos bois e vão entender quem efetivamente prejudicou ou favoreceu para que o governo cumprisse a sua missão. E a missão do governo é apenas uma. Qual é, gente?
postergar a revisão da vida toda por mais tempo que puder. Porque quanto mais postergar, atrasar o pagamento da revisão da vida toda, menos pessoas entrarão com a ação, porque se sentem desmotivados a entrarem com o processo, enquanto aqueles que já entraram nem receberam. Infelizmente, essa narrativa está funcionando muito bem, porque hoje, de mais de 110 mil aposentados e pensionistas que ainda têm direito a pedir a revisão da vida toda, somente 24 mil entraram com o processo. Então, olha o dano já causado aí, e infelizmente, por mais que a gente divulgue a verdade, oriente, fale e diga, faça a sua revisão da vida toda, muitos não conseguem se movimentar. É doloroso isso. E aí eu quero te colocar o seguinte, você não precisa contratar nenhum guru da internet para fazer a sua revisão da vida toda. Um advogado que tem a OAB próximo da sua casa, ou seu parente, ou da sua confiança, tem total competência e capacidade para fazer a sua revisão da vida toda. Mas eu te peço, por favor, não deixe de fazer a revisão da vida toda se você ainda tem direito. E quem tem direito, Giovanni? Se você recebeu o primeiro benefício em novembro de 2013 a novembro de 2019, você ainda pode entrar com a revisão da vida toda. Se você recebeu o primeiro benefício previdenciário depois de novembro de 2019, mas de acordo com a regra anterior à reforma da Previdência, você ainda pode entrar com a revisão da vida toda. Por favor, faça o cálculo, veja se é viável, se é possível fazer a revisão da vida toda, se é vantajoso. Giovanni, olha só, mas se eu entrar, eu vi que deu vantajoso ao meu cálculo, mas eu entrei e o cálculo do INSS deu negativo para mim. Eu vou perder, e muitos não entram com esse pensamento. Tá, eu vou juntar esse cálculo, mas se depois verificarem que meu cálculo está errado e que eu deveria receber menor? A tese é do melhor benefício. Se o cálculo judicial der menos do que você recebe hoje, o INSS se recusa e o judiciário não manda o INSS aplicar o novo cálculo e você continua recebendo o que você sempre recebeu. A revisão da vida toda é uma tese do melhor benefício. E a outra questão, não há possibilidade de você fazer isso administrativamente. Você tem que buscar um profissional da sua confiança. E mais uma vez, todo advogado com OAB da sua confiança, da sua cidade, do seu parente, ele tem capacidade técnica e profissional de fazer a sua revisão da vida toda. Espero que diante desse histórico você tenha conseguido entender e ter um panorama de tudo que aconteceu e está acontecendo com a revisão da vida toda. Giovanni, vai acontecer com a revisão da vida toda o mesmo que aconteceu com a revisão do FGTS? Não. A revisão do FGTS não teve seu mérito julgado. A revisão da vida toda sim. Olha, um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau.